Amanhã os próximos sorteios. A polícia procura mais 3 suspeitos de participação na morte de uma família no ABC Paulista. A Organização Mundial da Saúde anuncia plano de quase 3 bilhões de reais para conter o avanço do novo coronavírus. Aviões da Força Aérea deixam Brasília para buscar 34 brasileiros que estão na China. Além dos passageiros, a tripulação também será colocada em quarentena na volta ao país. Um professor morre depois de tomar suco em escola do Distrito Federal. A suspeita é de envenenamento. O Senado americano absolve o presidente Donald Trump em processo de impeachment. Uma pessoa morre e mais de 150 ficam feridas depois que um avião se partiu em 3 ao aterrissar na Turquia. Banco Central reduz para 4,25% a taxa básica de juros. A falta de água no Rio de Janeiro afeta escolas municipais e o início das aulas é adiado. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia tenta descobrir o que provocou a morte de um menino de 3 anos que deu entrada em uma unidade de saúde na Grande São Paulo com sinais de maus tratos. Os médicos desconfiaram dos hematomas pelo corpo da criança e levaram o caso até a delegacia. A suspeita é de que a mãe do menino e a companheira dela sejam as responsáveis pelas agressões. No velório do menino, a família procurava respostas. Meu neto... Nós tentamos contato com a defesa de Bruna e Natália, citadas na reportagem, mas nossas ligações não foram atendidas. Mais de 1.500 escolas públicas cariocas tiveram o começo das aulas adiados. Tudo por causa de um problema que parece não ter fim. Sem água está fazendo com a população do Rio de Janeiro. Procurada pelo SBT Brasil, a empresa Aquaglass, responsável pela água Ipanema, não retornou nossas ligações. E você vai ver a seguir, caem para 11 os casos suspeitos de coronavírus no Brasil. E já estão a caminho da China os aviões que vão trazer os brasileiros que vivem no centro da epidemia. Você vai ver já já. A polícia procura mais 3 suspeitos de participar da morte da família que foi encontrada carbonizada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Esses suspeitos são 2 adolescentes que teriam sido chamados pela companheira da filha do casal assassinado e também um homem que deu carona para os criminosos. Ana Flávia e a Um homem foi morto a tiros pela polícia depois de entrar com uma faca em um centro de treinamento de missionários de uma igreja mórmon em São Paulo. Está claro ainda, porém nenhuma das pessoas presentes aqui reconhece. Um professor de 50 anos morreu depois de ficar quase uma semana internado em Brasília. A suspeita é de que ele tenha bebido um suco envenenado. A escola onde o professor Odailton Charles de Albuquerque foi diretor deixa uma filha de 7 anos. O caso é investigado como homicídio. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Em Turiúba, no interior paulista. Uma pessoa morreu e 157 ficaram feridas depois que um avião saiu da pista e caiu em um barranco ao aterrissar em Istambul, na Turquia. O Boeing Também na Turquia, 2 avalanches em menos de 24 horas deixaram 38 mortos. A primeira delas soterrou 15... A Organização Mundial da Saúde, OMS, quer arrecadar quase 3 bilhões de reais para impedir a propagação do novo coronavírus nos próximos 3 meses. Esse valor será destinado principalmente a melhorias nos sistemas públicos de saúde daqueles países menos desenvolvidos e com maior risco de contaminação. Até o momento, 564 pessoas morreram e cerca de 28 mil casos foram confirmados. Entre os infectados está um bebê chinês de apenas 2 dias de vida. Hoje, mais um navio de cruzeiro foi colocado em quarentena por causa do vírus. Desta vez, antes de ser jogado na rede. 2 aviões da Força Aérea estão a caminho da China para repatriar 34 brasileiros que vivem em Wuhan, a cidade onde começou o surto do novo coronavírus. Os aviões da Força Aérea e Rio de Janeiro.
E no Rio de Janeiro, um hospital que é referência no tratamento de doenças infecto-contagiosas começou a preparar profissionais para enfrentar um novo coronavírus. Tudo isso leva, principalmente, lavar as mãos, né? O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu hoje a taxa básica de juros para 4,25% ao ano. Com essa decisão, a Selic atinge uma nova mínima histórica. A taxa básica, que é referência para os juros da economia, estava em 4,5%. Em um evento que marcou hoje os 400 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro assinou um projeto de lei para regulamentar a mineração em terras indígenas. Mais cedo, Bolsonaro causou polêmica entre os governadores ao lançar um desafio para zerar impostos. O Senado dos Estados Unidos absolveu Donald Trump do processo de impeachment. O presidente americano estava sendo julgado por abuso de poder e obstrução do Congresso. Nós vamos agora ao vivo falar com a correspondente Patrícia Vasconcelos, que tem mais informações. Boa noite, Patrícia. Qual foi o placar da votação do impeachment? Boa noite, Marcelo, Raquel, boa noite a todos. No caso da acusação de abuso de poder, 52 senadores optaram por inocentar Donald Trump. No caso de obstrução do Congresso, foram 53 votos. Esse resultado já era esperado porque os republicanos do partido de Trump são maioria na casa. Apenas um senador republicano votou a favor do impeachment. O julgamento no Senado foi acelerado porque testemunhas não foram convocadas. Relembrando, o presidente dos Estados Unidos era acusado por pressionar a Ucrânia a investigar o filho do pré-candidato democrata Joe Biden. O presidente Donald Trump nega as acusações, sempre negou, dizendo que agiu motivado por interesse público. E horas antes do julgamento do impeachment ter início no Senado, Trump falou no Congresso no discurso anual chamado de Estado da União. O homem que gritava palavras de protesto foi retirado. Aqui no Brasil, a arrecadação dos sindicatos despencou de 2017 para cá, quando foi derrubada a obrigatoriedade do imposto sindical. A reforma trabalhista acabou eliminando os sindicatos que não atuavam na prática. Teve esse lado, Raquel, mas as medidas também prejudicaram trabalhadores, viu? Bem no bolso. De acordo com a FIP, entre 49 categorias profissionais listadas na pesquisa conhecida como salariômetro, apenas 25 conseguiram aumentos salariais acima da inflação no ano passado. Nesta sala trabalhavam 3 funcionários. Esses indivíduos ficam desprotegidos diante da parte mais forte. Veja a seguir, começaram as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. E o tumulto na partida entre Internacional e Universidade de Chile pela Libertadores. Você vai ver já já. Estudantes da Rede Municipal de Ensino de São Paulo voltaram às aulas hoje. Só um detalhe, viu, Marcelo? Sem receber uniformes nem material escolar. Primeiro dia de aula e cada aluno com uma roupa já diferente. Começar o ano bem, tudo direitinho. As inscrições para o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, começaram hoje e vão até o dia 12 de fevereiro. Mas é bom os estudantes ficarem atentos para o risco de ter que carregar uma dívida depois do curso. Lembra que depois tudo que o governo investiu nele vai ter que pagar. E o governo deve publicar nos próximos dias o decreto de criação do Conselho da Amazônia, que vai ficar sob a responsabilidade do vice-presidente Hamilton Mourão. O principal objetivo do grupo será analisar as ações no território onde vivem cerca de 25 milhões de brasileiros. Os fiscais de meio ambiente dos estados, a gente com força-tarefa e bota para trabalhar. O plenário do Senado aprovou em votação simbólica a medida provisória que determina o pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo para crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus. A pensão será concedida a crianças nascidas entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019. O texto segue agora para a sanção presidencial. E vamos falar de futebol agora, Raquel? Vamos. O Corinthians estreia daqui a pouquinho na Copa Libertadores da América. O Timão enfrenta o Guarani lá em Assunção, no Paraguai. E ontem o Internacional iniciou a caminhada brasileira no torneio com um empate contra a Universidade de Chile.
em Santiago. Os sonhos dos colorados. Eu achei muito travada a equipe, mas direto na fase de grupos da Libertadores, que começa em março. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores